Bom dia, pessoal. Bom, hoje é domingo, né? É, Esse vídeo está sendo gravado, né? Para a gente apresentar, né? O que seria a nossa aula de ontem, né? No sábado, dia 9/11/2024, né? Houve problema, eu não pude dar aula, né? Presencial, mas fiquei com compromisso de gravar o conteúdo referente ao dia de sábado, né? E disponibilizar para vocês o Google Sala de Aula. Então, é isso aí. Esse é o segundo vídeo gravado hoje, né? A gente vai falar sobre sistema de produção. É um novo assunto, né? No vídeo um a gente finalizou a parte aí de qualidade de leite e agora vamos entrar nessa aula aí 107, né? São mais ou menos 40 minutos, né? De vídeo e a gente vai falar sobre o sistema de produção, né? Instalações para produção de gado leiteiro, tá bom? Então, como sempre, nesse primeiro slide é de orientação, né? A gente tem aqui cada item do texto e os respectivos, né, indicações aqui dos textos, tá? Então, os conteúdos se referem aos tipos, né, de sistema de produção, a caracterização desses sistemas, as instalações zootécnicas, né? E planejamento das instalações, né, em função de fatores ambientais. Tá? Aqui também tem uma indicação aqui dos, da, da aula, né, dos slides de aula, tá? E dos textos básicos utilizados aqui para essa confecção desses slides. Então, a gente tem dois textos básicos aqui, né, com os nomes aqui dos arquivos digitais que são disponibilizados para vocês aí no Google Sala de Aula. Então, esses slides um e 2, né, são slides de orientação, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui ao conteúdo, né? Bom, por que caracteriza sistema de produção, né? A gente tem que lembrar que qualquer intenção, né, de atuar a nível governamental, né, ou a nível, sei lá, privado, grandes empresas, ela é preciso primeiro você conhecer o ambiente em que você vai atuar, claro, né? Isso é óbvio. Então, especialmente no Brasil, né? No Brasil, onde você tem talvez uma realidade muito diferente quando você pensa aí do Rio Grande do Sul ao Amazonas, onde essa atividade permeia desde sempre, né? Historicamente, a pecuária, bovinocultura de leite, é muito tradicional aí desde o descobrimento do Brasil, vamos falar assim, né? Então, provavelmente os animais é que adentraram, né? Se a gente pensar no Brasil colônia, né? Adentraram o país, né? Muitas vezes expulsando índios, mas é uma atividade que permitiu, então, né? Antes até da agricultura ou da agricultura empresarial, né? Foi o gado, né? Que trouxe, que adentrou ao Brasil colonial, né? Então, em função dessa, evidentemente, abrangência continental, né? Você tem uma diversidade muito grande em termos do sistema de produção, de produtividade, né? E claro que tem algumas coisas em comum, né? Tem algumas características que a gente pode alinhar, né? Como permeando todo o sistema, né? Ou generalização que se possa fazer. Então, já começa aqui pelo rebanho, né? A maior parte aí da atividade leiteira, de bovinocultura leiteira, repousa aí sobre vaca mestiça, né? Das raças holandesa Zebu, né? Com vários graus de sangue, né? É claro que isso não é à toa, né? Então, nesse caso aqui, a, você tem a mistura de um gado de origem indiana, né, que é o zebu, com um gado de origem europeia, o holandês. No caso
vaca holandesa, da raça holandesa, a ideia é o potencial de produtividade. Essa é é uma raça de referência, né? Como grande produtora de leite. É claro que isso lá na Europa, é uma coisa, né? Quando vem aqui para o Brasil, a gente está num clima tropical, né? Então, esse alto potencial genético muitas vezes pode não ser expresso, né? Pela condição tropical. E aí é onde entra a raça Zebu, né? Que seria a adaptação à condição tropical. Então, você juntaria, né? O potencial de produção com adaptação, né? E isso, quanto mais sangue holandês, maior potencial genético para produção. Quanto mais sangue aí zebu, né? Mais rusticidade. Então, a sabedoria é dosar isso nas quantidades necessárias para cada situação específica, né? Produtor mais especializado usa animais puros, né? Desde que, né? Que você tenha, de certa forma, possa modificar o ambiente ou atuar. Quando eu falo modificar, são práticas, né? Que tentam, desde aí que tentam modificar isso para suavizar, né? A condição do clima tropical, né? Temperatura, né? Tentando baixar mais a temperatura, de maneira em que se aproxime mais do sistema europeu, né? Então, o gado europeu, né, holandês, Jersey, pardo, suíço, inclusive, são raças que a gente chama taurinas, né? De uma espécie diferente, a Bos taurus, que é diferente da raça desse de origem aí indiana. Então, as raças europeias, né, são holandês é a principal, aí você tem a Jersey para o Suíço. A Jersey é uma vaca de tamanho menor, né? É, então, um pouquinho mais de teor de gordura, né? O que adequa aí mais à produção de manteiga. Em termos de zebu, as principais aí para leite especificamente é Agi e Guzerá, né? Embora você tenha outras raças aí, a Nelore, por exemplo, a Nelore é não é para atividade leiteira, né? É para produção de carne. Mas as misturas que tem aí de europeu, né? Raça europeia com raça indiana ou zebuína, são Agi e Guzerá, né? São as fontes aí para formação de rebanho para produção de leite. O manejo também varia, né, com a raça usada, especialmente com animais holandês e zebuíno, né? Há muita diferença em propriedades quanto à alimentação, produtividade animal. Então, assim, a produtividade animal, a produtividade leiteira, né, foi o principal parâmetro utilizado aí para categorizar, para classificar esse sistema de produção, tá ok? Que a gente vai apresentar. Então, quando se categorizou, quando se considera, né, principalmente aqui a produtividade, a gente pode agrupar aqui, então, esses sistemas em vários aí, né, que a gente vai passar a se referir aqui. Então, basicamente, quatro tipos de sistema. Então, e se observa também, né, que você tem um parâmetro de alta produtividade, mas paralelamente a isso também, né, de produtividade leiteira, nas atividades, nos maiores propriedades com maior produtividade leiteira, se verifica maior intensificação, né, da mão de obra, né, um nível de produtividade maior, ou você já tem que suplementar, né, com a alimentação com volumoso, né? Só o pasto não é suficiente. Então, considerando aí, então, esses sistemas, a gente já pode aqui falar aqui, caracterizar o primeiro sistema, né? Que é o sistema chamado extensivos, né? São animais com até 1.200 litros de leite por vaca ordenhada por ano. Então, isso aqui é média de rebanho, né, pessoal? Então, é assim, é o nível mais baixo, então, né? A gente pode considerar como baixa produtividade por animal por ano, né? Por vaca por ano. São criados exclusivamente a pasto, né? É,
Aí você tem o primeiro, então, seria o sistema extensivo, né? Tá? Aqui só tem duas características principais, né? Depois a gente pode detalhar um pouco mais, né? Mas aqui a gente foi pensado aqui duas características principais. Então, você tem sistema extensivo, então animais até 1.200 e criados exclusivamente a pasto. Você tem um sistema semi-extensivo, né? Aí vai, a produtividade de leite vai de 1.200 a 2.000 litros de leite. São criados a pasto com suplementação volumosa na época de menor crescimento do pasto, que no caso aqui é durante a seca, né? Então, a partir aí de fevereiro, na fevereiro ainda chove bem, março, né? Vamos pôr aqui maio, né? A partir de maio, né? Provavelmente já se começa a suplementar com a suplementação volumosa, né? Esses animais. Aí você tem o sistema C aqui, né? O terceiro sistema, sistema intensivo a pasto, vamos voltar aqui ao B, né? É o sistema semi-extensivo. O C, sistema intensivo a pasto, são animais com 2.000 a 4.500 litros de leite por vaca, ordenhada por ano. Aqui a forragem já é diferenciada, né? São a forragem de alta capacidade de suporte. Então, você já foge aqui da braquiária, né? Das braquiárias em geral, né? Que são material introduzidos há mais tempo, né? Que na época, né, são muito antigas, não tinha, ou não era, ou não foi criado, né? Com essa, pensando aí em termos de qualidade, né? Então, até a formação, o pasto, né? Então, nesse sistema, já é um pasto diferenciado, diferente do tradicional, né? Então, você já tem a intenção de utilizar esses materiais que são lançados aí pelos órgãos de pesquisa, né? São lançados já visando, né, essa característica de alta qualidade, né? Que possa, então, dar uma alta capacidade de suporte é claro que mesmo assim você tem a suplementação, né, na época seca, mas na época chuvosa ainda você tem uma pastagem de qualidade. E em algumas propriedades classificadas aí dentro desse sistema intensivo a pasto, não só na época seca, mas durante todo o ano, além do pasto de alta qualidade, você tem a suplementação, né? Você tem a suplementação aqui com o volumoso, né? E o tipo D aqui, né? O quarto, né? O sistema intensivo em confinamento. Aí já são animais acima de 4.500 litros de leite por vaca ordenhada por ano. Esse animal não vai no pasto, né? Eles são confinados e alimentados no coxo, que a gente chama, com forragens conservadas. Por isso que forragem conservada forragem processada, né? São, na verdade, silagens e fenos, tá? Então, esse é o último, são o quarto, né? O quarto sistema, e aí a gente colocou aí duas características principais. Agora a gente fala um pouco mais, detalha um pouco mais cada sistema, né? Então, voltando aí ao primeiro, né, que a gente tinha caracterizado ou especificado, é o sistema extensivo. A gente já tinha falado, né? Ele foi baseado aqui na produtividade, como a gente repete aqui, são produtividades abaixo de 1.200, né? Ou até 1.200 litros de leite. São alimentos, já tinha falado isso também, né? Alimentos exclusivamente a pasto. E você coloca no máximo sal comum, que é barato, né? Você compra, né, a pastagem, as tropicais, nossa, não são capazes, né, de fornecer isso, o sal, na quantidade necessária, né? Os rebanhos são constituídos de animais mestiços com alto grau de sangue de raça zebuína. Então, aqui puxa mais para o zebu, né? Eu já tinha falado antes que quanto mais puxar para a raça holandesa, maior produção, mas maior vulnerabilidade ao clima tropical, né? Então, se eu puxo mais para a raça zebuína, eu vou ter menor produtividade, mas maior adaptação, menos carrapato, menos custo, vamos dizer assim, com manutenção,
menos trabalho com mão de obra, né? Menos intensividade no uso da mão de obra, vamos falar assim, tá? Então, já dá para entender, então, que são sistemas de baixa produtividade, mas também baixo custo, né? Facilidade operacional. Então, certamente, né, já dá para imaginar que é nas regiões, em grande parte das regiões, em todas as regiões, mas principalmente nas regiões de menor desenvolvimento econômico, né? A vaca é ordenhada uma vez por dia, né? Com o bezerro ali ao pé, né? Que a gente chama, precisa do bezerro para, principalmente pelo alto grau de sangue, que zebuínas são vacas que elas, para liberar o leite, ela precisa do bezerro, né? Então, esse é um fator que, inclusive, isso implica em alteração hormonal, né? A vaca vê o bezerro, né? E ela responde hormonalmente, né? Liberando. É claro que em raças holandesas, né? Puras no caso, né? Pela própria genética, pelo melhoramento de muitos anos, é uma raça muito antiga, né? Ela prescinde, vamos dizer assim, do bezerro ali para ela liberar o leite, né? Raça que tem algum grau de zebu, não, né? Se não tá, a não ser que você, claro que tem hormônios que você injeta e tal, mas aí você está, como são um sistema mais simples, né? Você já está introduzindo mais um elemento aí. Então, evidentemente que é óbvio que nesse sistema a vaca ali está à mão, né? Então, o pessoal, então, na prática, o pessoal usa o bezerro ali próximo, né? Inclusive, pode ser o bezerro dando a primeira mamada, tá? Então, continuando aí com o sistema extensivo, né? Sistema de o aleitamento com o bezerro mamando. Então, o bezerro, ele é alimentado totalmente aí na vaca, né? Então, durante toda a lactação da vaca, você tem ali o bezerro, né? Sendo utilizado para a alimentação do bezerro e para que a vaca, vamos dizer assim, libere o leite para a produção comercial. O desaleitamento ou desmama do bezerro, né, é feito aos 6 a 8 meses de idade, né? Os machos, bom, só lembrar aqui um contraponto, nos sistemas altamente top, vamos dizer assim, na categoria aí mais intensiva, né, pessoal? O pessoal costuma, inclusive, doar, né? A bezerra logo que nasce. Nasceu, já, o bezerro é doado, aí provavelmente no sistema de vaca 100% holandesa, né? Tá? Os machos são normalmente vendidos na desmama, aqui, então, ou seja, aos 6 a 8 meses, para recriadores ou mantidos na propriedade até a idade de abate. Aí vai depender do sistema, se o pessoal usa o sistema completo, né? Então, ele tem essa receita aí também dos bezerros. Claro que isso depende de pasto, etc. São vários fatores aí que o criador observa, né? As novilhas e as vacas são descartadas, são vendidos para corte, né? Bom, a opção seria venda para outra opção, né? Seria venda como material genético. Só que, como eu já falei antes, né? É um sistema vamos dizer assim, menos especializado, então ela não tem credibilidade. Provavelmente sejam vacas também, né? O sêmen de touro zebu, de raça zebuína, que certamente então não vai ter uma filha boa produtora de leite, tá? Então são vacas que não têm mercado, não têm padrão, essas novilhas para animal, para matriz leiteira, tá? Então vai lá para corte. É claro que à medida que a gente for subindo aqui, vamos dizer, no grau de eficiência, no grau de tecnologia, esses materiais que vão sendo descartados, vamos dizer assim, né, essas novilhas, não, quando fala descartado, não para açougue, mas a própria novilha, né, ela pode ter venda, né, como material genético, o que implica, então, em preços bem maiores, né, uma coisa é você vender para gado, né, para corte, né, para o açougue. Outra coisa é você vender como material genético, bem mais valorizado, então. Só que nesse sistema, claro, né, essas vacas
não só não tem credibilidade, mas provavelmente também não sejam boas mesmo, né? Até porque muitas vezes você usa sêmen ou usa animal, até Nelore, né? Porque o que eles vai vender, ela vai descartar e vai vender para o açougue. E se for o macho, normalmente tem uma valorização maior, né? O bezerro, a filha de uma vaca leiteira, se o pai for o Nelore, para o açougue ele vai ter uma valorização, o macho, né? Vai ter uma valorização maior. Então, muitas vezes, e realmente isso acontece bastante, né? A pessoa que pega, utiliza, ou, e às vezes não utiliza um touro, vamos dizer assim, para corte, né? Para quando ele vender, desmamar o bezerro macho, né? Ter um maior valor de venda, né? Bom, continuando aí com o sistema extensivo, o controle sanitário é precário, né? E geralmente, a não ser, claro, né? Pela lei que obriga a febre aftosa, né? Já para brucelose, evidentemente, que isso raramente acontece, né? Não estou dizendo que não possa acontecer, né? Pessoal? A gente tá características, vamos dizer assim, probabilísticas dos sistemas que verificados em todo o Brasil. Não é que dizer que seja obrigatório, eventualmente, alguém, né? Por um, vamos dizer assim, um acidente, né? E utiliza-se e faz a vacina contra brucelose, bom, contra a aftose, se ele não fizer, ele é multado, né? Então, certamente, e a gente tem empresas que fiscalizam, então, certamente para a aftose, né, é vacinado. O risco de disseminação de doença aqui nesses sistemas é mais elevado, né? Essas doenças contagiosas. A instalação limita-se a um curral onde o animal são ordenhados. A assistência técnica é rara, né? Eventualmente alguém pode passar lá, né? Ela é realizada principalmente por técnicos de organismo público, como a Emater, né? Algumas vezes é complementada por técnicos de empresa de insumo, né? Onde o cara comprou lá, na empresa que ele comprou o latão, comprou o sal mineral, eventualmente pode prover, né, alguma assistência técnica, mas a gente está falando é eventual, né? Ele não paga uma assistência técnica que tenha um compromisso, que tenha compromisso, vamos dizer assim, de atuar ou estar lá, ou frequentando lá, né? De maneira, vamos dizer assim, continuada. Esse sistema de produção, como eu já tinha antecipado, né? Ele predomina na região norte, nordeste e centro-oeste, né? E com menor frequência no sudeste e sul. Centro-Oeste, vocês podem até estranhar, né? Porque a gente está numa região, supostamente de agricultura, mas pecuária também, de pecuária não tão, vamos dizer assim, tecnológica quanto a agricultura. E também, quando a gente fala Centro-Oeste, a gente está colocando Goiás, Mato Grosso, e o Goiás, Mato Grosso não é só Jataí ou Rio Verde, Mineiros, mas você tem o norte de Goiás, que são regiões, né? Em que o índice de desenvolvimento econômico é menor e certamente você vai ter uma boa proporção aí desse sistema. Mas, né, só lembrando, mesmo no Sudeste, né, em São Paulo, você tem aí, né, o desenvolvimento não universal, universal em todo o Brasil da mesma forma, né? Continuando ainda com o sistema extensivo, a maioria dos vendedores de leite informal utiliza o sistema extensivo de leite informal, é aquele leite que não tem, vamos dizer assim, está à margem da lei, vamos dizer assim, o cara meio que foge da fiscalização, é, porque eu já mencionei antes, leite é uma atividade altamente regulamentada, né, pessoal? Esse pessoal que vem da fazenda, que traz o leite numa garrafa PET, né? E distribui para os vizinhos, conhecidos, na verdade, estão à margem da lei, né? Então foi verificado que esse pessoal, então, que está à margem da lei, evidentemente usa esse sistema extensivo. Usa até porque é uma atividade marginal, marginal no sentido de que ele tem, às vezes é a esposa que leva, a pessoa tem outra atividade, e eventualmente você tem um caseiro lá na fazenda e ele traz o leite, às vezes é uma propriedade próxima também da cidade, então assim,
não é, muitas vezes não é a atividade principal dessa pessoa. Então, para você formalizar, para você aumentar, vamos dizer assim, a eficiência tecnológica, isso é custo, né? Investimento. Muitas vezes a pessoa não tem, ou, ou tem que, não tem pessoa, e talvez seja complicado, não é possível você pedir empréstimo bancário, até porque empréstimo bancário exige garantias, exige, então a pessoa, então aquilo já é uma atividade, não é a atividade principal, muitas vezes tem outras fontes de renda, né? Então, certamente, para aquela pessoa especificamente não compensa, né? Não é que eles estejam errados, né? Mas faz sentido, né? Essa opção, né? A gente, quando conhece de perto, né? A gente vê que faz todo sentido, né? A gente apresentando aqui parece até meio estranho, mas não é nada estranho, né? Isso é, vamos dizer assim, quando a gente conhece de perto, vê que faz sentido essa opção aqui, né? Geralmente, o pessoal que utiliza esse sistema, ele desconhece a legislação, é claro, né? É, dá um pouco de importância aos aspectos de qualidade, até porque ele não recebe por isso, né? A pessoa não quer dizer que o leite não seja, que esse leite que o pessoal entrega não seja de qualidade, pessoal. Vou chamar a atenção nisso aí, né? Porque às vezes não, talvez grande parte das vezes seja leite de qualidade. O pessoal mora próximo aí depende do caso específico. A pessoa mora muito próximo ali da cidade e às vezes até utiliza mesmo alguma refrigeração. Então, assim, não necessariamente esse pessoal informal seja de qualidade ruim. Quando a gente fala qualidade também, pessoal, tem que lembrar o seguinte: esse pessoal de leite que entrega, ele ordenha e no mesmo dia entrega. Entrega para o consumidor final. Traz, né? Traz a cada dia entrega. Até porque a atividade leiteira você tem que receber todo dia, né? Então, a qualidade para quando você leva para a indústria, ela tem que ter aqueles parâmetros legais, até porque esse produto vai ser processado e vai ser conservado. Então, um leite aquele de caixinha, se não estou enganado, até 2 anos. Um leite aquele de pacotinho, né, do tipo C, até 6 meses. Então, na verdade, aí a exigência é maior até de qualidade do que é, até porque, né, se você não tiver aquela qualidade em termos de bactérias, de acidez, não é impossível você manter aí 2 anos, mesmo que você faça a esterilização nunca é parcial. Então, a gente tem que ver que o leite que é processado, ele tem que ser consumido em até 2 anos. Então, não é viável, né, você fazer de qualquer jeito. Esse leite que eu falei, que eu mencionei informal, que a pessoa entrega às vezes no mesmo dia, é um leite de qualidade também, mas esse leite certamente, se vocês fosse embalar e para garantir 2 anos, né, seria talvez difícil, tá? Geralmente, bom, esse modelo, né, é representativo de 89,5% das fazendas produtoras de leite do país, ou seja, é a grande maioria, né? Aí você está pegando o Brasil como um todo. Então, só lembrando que, é claro que regiões, algumas Sudeste, esse índice não chega a isso aí. Então, estou pegando média aqui do país inteiro, né? Contribui com 32% da produção de leite nacional. Então, ele é a grande maioria, mas corresponde só a 1/3 da produção, ou seja, corroborando mais uma vez aquelas que a gente já mencionou antes, de baixa produtividade, né? É a maioria, mas é muita gente produzindo pouco, né? Por fazenda, né? Por propriedade, o que no cômputo geral, né? Impacta aí negativamente em termos de quantidade de produção, quando comparado com outros sistemas. Bom, e o segundo sistema, então vamos detalhar um pouquinho mais então, né? Que é o sistema semi-extensivo. Bom, aqui a gente vai de baixo para cima, né? A gente começou ali de menor produtividade. O sistema semi-extensivo, né? Que a produtividade média é de 1.200 a 2.000. A alimentação ainda é a base de pasto, né? Mas já há uma suplementação. Se vocês voltarem no sistema anterior, era basicamente a pasto.
quer dizer, havia algum fornecimento de sal mineral, né? A suplementação alimentar com volumoso, nesse caso aqui já ocorre, né? Suplementação, né? Com volumoso, que pode ser aqui de diversa qualidade, né? Ou sei lá, ou vamos dizer assim, feno, ou cana picada, né? Ou capim napier picado. Hoje em dia tem outras opções, os capins da Embrapa aí, picado, né? Essa suplementação vai se dar na época seca, né? Que corresponde ao menor crescimento, né, e formação de massa das farras tropicais. Parou de chover, né? Ele realmente cresce menos. O uso de concentrados comerciais ou ingredientes simples como milho, caroço de algodão e farinha de trigo para vacas do primeiro terço de... Então aqui já aparece nesse sistema, né? Esse uso de... Opa, deixa eu voltar aqui. O uso de concentrados, né? Que já é o material que a gente compra comercial, é comprado, né? Ou ainda você já pode comprar já a formulação completa, né? Ou pode utilizar ingredientes simples como milho, caroço de algodão e coloca isso no coxo, né? Caroço de algodão, farelo de trigo. E normalmente isso é feito para a vaca no primeiro terço de lactação, né? É, é claro que a opção aí, a gente coloca, mas vai depender de preço, né? Da disponibilidade em cada região específica, né? A opção se dá aí em função de preço, então, né? Continuando com esse sistema semi-intensivo, os suplementos alimentares utiliza-se suplementos alimentares de relativamente baixa qualidade, né? A suplementação também com resíduos agrícolas e agroindustriais encontrados na região, né? Polpa cítrica, por exemplo, né? Você pode, é um suplemento, né? Um resíduo agrícola, né? Que pode ser utilizado. Aí vai depender de preço, né? O aleitamento predominante é o natural, né? Com desaleitamento ou desmama aos 8 a 10 meses, né? Parecido com, da mesma forma aqui no sistema anterior. Lembrar, pessoal, que esses sistemas são, vamos dizer, teóricas. Você pode ter vamos dizer assim, uma propriedade rural que tem várias dessas características semi-intensivo, mas pode já ter alguma outra característica que já seriam mais para o sistema, vamos dizer assim, de um patamar superior. Mas isso, né? Aqui, na verdade, é só questão mesmo de você agrupar para você ter uma noção, né? Não quer dizer que, bom, pensando do lado do agricultor, ele não vai olhar isso aqui e seguir dessa forma. É claro que ele toma decisões baseado na realidade dele, no preço, etc., na disponibilidade dele de mão de obra, uma série de fatores, N fatores, né? Ou na tradição, etc., né? Então, a gente como técnico não pode, você ter um sistema, né? Não vai imaginar que quando você vai para a vida real, você tem um modelo que tenha todas as características de um. Às vezes você pode ter uma propriedade rural que tenha muitas das características de um e tem uma ou outra de outras características, tá? Só para lembrar isso, né? Continuando aí. Alguns produtores aqui nesse sistema semi-intensivo adotam o aleitamento artificial, né? Então ele tem que comprar, né? Então, com desaleitamento aos 2 a 3 meses de idade, né? Então aqui já baixou bem, né? A gente tinha falado de 6 a 8 meses, mesmo nesse sistema intensivo, então tem gente que faz o desaleitamento a 6 a 8 meses, né? Voltando aqui ao slide anterior, desaleitamento a 8 a 10 meses de idade, mas dentro desse mesmo grupo, alguns produtores, né? Já é um aprimoramento, vamos dizer assim, né? Desaleitam com 2 a 3 meses. Isso confirmando o que eu já tinha falado antes. Esses agrupamentos não quer dizer, não é um negócio, uma caixinha fechada. Você tem algumas características principais e às vezes você tem uma mescla aí de características que provavelmente seja do pessoal que seja mais comum no grupo aí mais superior, né, em termos de produtividade.
Os machos são vendidos no desaleitamento e raramente são mantidos na propriedade. Isso é outra cara. Quanto mais especializado, vamos dizer assim, né? Mais é indicador de graus, vamos dizer assim, de parâmetro superior de produtividade, né? As novilhas e vacas descarte são vendidas para corte ainda, né? Na situação anterior, eu falei que para ser vendido como material genético, né? Você teria que ter, mais comum nos grupos superiores, onde certamente a pessoa tem vacas de mais para holandês e tem, vamos dizer assim, uma certa garantia, né? Então, aqui a vaca é desvalorizada, até porque certamente também nesse sistema as vacas são mais zebuínas, né? O controle sanitário já é melhor, né, do que no sistema anterior, mas ainda pode ser considerado precário, né, com algum risco de disseminação de doenças. Os produtores são um pouco mais esclarecidos, né, do que no sistema extensivo, mas ainda eles consideram sanidade como sendo um fator importante. Esses produtores podem ser considerados grupo de risco, né? Pela classificação aí epidemiológica, por falta de assistência técnica veterinária permanente, ainda é eventual, portanto. As instalações geralmente são simples, com maiores já tem algum investimento em sala de ordem e resfriamento de leite, né? A assistência técnica também ainda é eventual, principalmente realizada por extensão rural, né? Pelas Emateres. Aqui já as cooperativas também pode ser uma fonte de assistência técnica e a indústria de laticínios. Continuando, são sistemas de produção praticados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e em algumas áreas da região Sul. O modelo é adotado por uma minoria aqui, né? A gente falou no caso anterior de 89 alguma coisa por cento. Aqui é uma baixa, né? Mas já responde pela mesma quantidade, esse 8,9%, né? Contribui com aproximadamente 37%, que é basicamente o mesmo padrão, né? Então, ou seja, do sistema anterior, né, do sistema extensivo, e responde por 30 e alguma coisa por cento. Então, ou seja, 8,9% produz o equivalente aos outros 89% da propriedade, vamos dizer assim. Então, implicando que aqui já há uma elevação, né, bastante aqui significativa da propriedade, da produtividade, melhor dizendo. Então, vamos lá. Então, o terceiro sistema, né? É o intensivo a pasto, né? Ele já tinha produtividade aí de 2.000 a 4.500 litros de leite, alimentação à base de pasto, mas o pasto aqui já é um pasto diferenciado, né? Já é material que ele certamente foi recomendado da assistência técnica, que foi produzido aqui pelo nosso sistema de pesquisa e já foi produzido, né, com a genética de qualidade melhor, principalmente quando a gente fala em qualidade do pasto, né, a gente tem a qualidade proteica e palatabilidade desse material, né? Então, certamente é fora do padrão das braquiárias tradicionais, como as, né, braquiária decumbens, principalmente. Ocorre a suplementação com volumosos variados, né? Aí vai depender da disponibilidade que você tem na região. É, evidente, mesma coisa, essa suplementação se dá principalmente no período aqui seco, né? Em que as forrageiras tropicais crescem menos. Alguns produtores aqui, né, dentro do sistema, suplementam com volumoso de coxo o ano inteiro, né? Muitos produtores praticam a adubação, opa, aqui já parece uma novidade. Além de alguns deles utilizar um capim melhorado para qualidade, né? Eles já praticam a adubação e ainda alguns irrigam, né? Irrigação também, essa irrigação evidentemente na época seca, né? Você irrigando a pastagem, lembrar, você aumenta a produção de massa verde e concomitantemente você vai reduzir essa suplementação aqui, né, de material, né, de volumoso na época seca, né?
Aí tem que ver a questão de custo-benefício, só lembrando, né? Quando a gente fala em irrigar, você tem custo. Aí, se for o sistema de irrigação com energia, né? Continuando ainda com o terceiro sistema, usa-se concentrado comercial. Ou esse concentrado, ele é misto, ele já pode comprar diretamente, né, nas empresas, formulado preparado, quer dizer, que é uma mistura de vários ingredientes, ou ele pode misturar na fazenda, né? E aqui também ele já se preocupa com comprar ingredientes de boa qualidade, né, como milho, farelo de soja, caroço de algodão. Bom, lembrar que essas misturas, pessoal, tem receitas para isso, né? Então, sou tecnista, ou assistência técnica certamente vai indicar, né? Então, já há, então tem essa opção, né? Ou ele compra o concentrado comercial ou mistura na fazenda, mas já se preocupa aqui com ingredientes de boa qualidade, né? E esse uso de concentrado ou misturado é feito durante toda a lactação, né? E ainda para vaca é usado para vaca seca e novilhas durante o pré-parto e para o bezerro também. O rebanho é constituído principalmente por animais mestiços com grau de sangue variado entre meio e holandês PC, meio HZ. O que que é meio HZ, né? 50% de sangue holandês e 50% de sangue zebuíno, né? Ou então, alguns aqui dentro desse grupo utilizam holandês PC. O que que é holandês PC? Puro por cruza, né? Você tem o animal puro por cruza e o puro de origem. Puro de origem, puro por cruza, do ponto de vista genético, não tem muita diferença. Pode ter, mas aí é questão de valor econômico, né? Não é um animal puro por origem, é um animal registrado que tem uma, vamos dizer assim, uma valorização comercial maior, né? É, alguns têm rebanho de animais puros de origem taurina, holandês, tá? As vacas são ordenhadas 2 vezes ao dia. Então, aqui já é uma diferença em relação ao que a gente vinha nos primeiros dois, né? Sistema extensivo. E no anterior. Então, já tem ordenhamento aí 2 vezes ao dia, né? São ordenhadas. O sistema de aleitamento é artificial, né? Então não tem um aleitamento natural. E aos 2 a 3 meses de idade, né? Essa ocorre a desmama. Os machos são vendidos para abate o mais cedo possível. A novilha e vaca descartadas são vendidas para abate ou para outros produtores. Quando eu falo para outros produtores, então eu estou falando, já vende como material genético, né? Com um preço maior, tá? Certamente são produtores vizinhos que conhecem, né? O cara já tem nome na região, né? Quando eu falo vizinho, não necessariamente não é vizinho de cerca, mas eu falo vizinho nas cidades ou na região próxima, né? Sabe? Porque esse pessoal já pode ter essa fazenda, né? Pode ter nome, que tem um nome que tem uma penetração nas regiões ali próximas, aí, nos municípios vizinhos. O risco de disseminação de enfermidades é menor do que nos sistemas anteriores, com melhor qualidade sanitária e assistência veterinária permanente. Aqui já é outro ponto de inflexão, né? Então ele já paga, né, um veterinário já como funcionário, né? Que, portanto, tem obrigações lá de acompanhar, talvez, o parto da vaca, ou que dá assistência, vamos dizer assim, permanente, né? Portanto, é, certamente o cuidado é maior, né? O cuidado sanitário, etc. Aqui já estão, provavelmente é um leite que ele já recebe, né? Por a qualidade, né? Já tem um comprador, então, etc. Aqui já está bem melhor a questão aqui dos controles, né? Continuando, as instalações geralmente são simples, com maiores investimentos em sala de ordem e reserva militar. A assistência técnica predominante é contratada, ó, mas alguns produtores recebem assistência de profissionais autônomos ou de técnicos cooperativos e indústria de laticínio. Certamente não é aquela assistência eventual, né, pessoal? Bom, tem uma diferença aqui. Aquele contratado, eu falo, o cara é carteira assinada, né? O cara é funcionário daquela fazenda.
Dentro desse grupo ainda tem alguns que, evidentemente, recebe assistência de profissionais autônomos, mas aí ele talvez pague, né? Seja algum contrato que ele pague por visita, alguma coisa assim. Ou às vezes, se ele tem um conhecimento com a indústria, né, de laticínio, certamente não é aquela, diferentemente das situações anteriores, né? Do sistema extensivo, é o cara que tem um certo compromisso de visitar lá a propriedade e de fazer o papel de assistência técnica de maneira mais próxima, vamos dizer assim. Continuando, o sistema de produção predomina nas regiões Sudeste e Sul e em algumas áreas da região Centro-Oeste e Nordeste. Então, aqui a gente já vai se deslocando aqui, né? A concentração mais para a região Sudeste e Sul. O modelo adotado por 1,6% dos produtores de leite do país, mas produz cerca de 20% da produção nacional, tá? Então, só 1,6%, né? Produzindo um quarto aqui do leite que é produzido pelo país inteiro, né? Mais um indicador aí, né? Referendando novamente aí a questão da alta produtividade. E aqui o sistema, o quarto, né, e último, né, ou de maior produtividade, né, que é o D, né, sistema intensivo em confinamento. A gente já tinha falado aqui, a vaca não vai no pasto, né? Apresenta produtividade média por vaca superior a 4.500, né? Alimentação exclusivamente no coxo, baseado em alimentos conservados. Alimentos conservados, né? Já mencionei antes, pode ser o silo ou a silagem ou o feno, né? Geralmente a silagem, e essa silagem pode ser geralmente de milho, né? E fenos de alfafa, ou outra gramínea de alta qualidade. Então, são boas silagens também. Você tem silagens e silagens, né? De milho é considerado uma de boa qualidade, desde que seja feito também de maneira adequada, né? Você pode ter silagem de milho que você colheu o milho na época inadequada. O uso concentrado é comum em todas as categorias de animais, com predominância nas rações comerciais. Por uma questão de mão de obra, né, pessoal? Você já compra, às vezes o preço é competitivo. Lembrar que se você mistura na fazenda, né, é questão da mão de obra, né? Continuando ainda, em algumas propriedades aí no sistema intensivo e conferência, a mistura concentrada é feita na fazenda, só chamando a atenção. Utilização de subprodutos de boa qualidade na formulação das rações. Então, isso é uma característica desse sistema, particularmente nas fazendas próximas de agroindústrias processadoras de grão. Então, você tem quais são essas, por exemplo, aqui a gente tem a casquinha da soja, a bandinha da soja. São materiais que, quando você vai para a indústria, na indústria de grãos, né? É feito um processamento, vamos dizer assim. Então, tem casquinha, tem bandinha, né? Que pode, isso o pessoal repassa, né, para aqueles produtores da região. Os rebanhos são constituídos principalmente por animais puros de raça taurina, mas há também produtores com animais mestiços de alto grau de sangue holandês, né? Então, esses mestiços aqui também não é, certamente também é oriundo de programa de melhoramento, né, de determinados de outros produtores ou de outras fazendas, de grandes fazendas, né, que estão habilitados para isso, né? As vacas em lactação são geralmente manejadas em regime de confinamento parcial ou total. Algumas vacas, dependendo do nível de produção, são ordenadas 3 vezes ao dia, né? Então, ou seja, comum é 2 vezes ao dia e alguns produtores ainda você já vê essa que seria o top, né? Animais ordenados 3 vezes ao dia. O sistema de aleitamento é o artificial, com desaleitamento aos 2 a 3 meses de idade, né? O uso de sucedâneos do leite é pequeno, mas tende a que sucedâneos são produtos comerciais que você compra que substituem o leite, né? Ou seriam similares ao leite. Os mais são descartados o mais cedo possível, sendo a maioria vendida para abate e alguns para recria, como futuros reprodutores. Opa, opa, eu passei aqui. Ah, tá. Então, eu passei, dei um pulo aqui.
Mastro descartado, mas tá. Então, voltei aqui, achei, me localizei. Continuando, há comércio de novilhas e vacas, sendo este uma fonte significativa de renda para o produtor. Já tinha falado antes, né? Então, são propriedades que têm nome, né? Então, a vaca é vendida para. Quando eu falo venda para o produtor, ele é uma renda significativa porque o preço é bem maior, né, do que vaca para corte. Novilhas e vaca descarte são vendidos para corte, pode também ser vendido nesse sistema, mas é o que sobra, né? O que ele pode, nem sempre, quando a gente fala que ele vende como genética, não quer dizer que tenha comprador disponível no momento, mas aí vai depender da habilidade comercial da pessoa, né? De vender ou da propensão a vender o seu material, ou do marketing pessoal, né? Do proprietário. Muitas vezes apesar de ele ter comércio, significa que ele, eventualmente, se ele conseguir convencer, o pessoal compra, né? Como material genético, mas também quando não vende, evidentemente ele descarta, né? Para corte, né? Os rebanhos têm assistência veterinária permanente e controle sanitário rigoroso. O risco de disseminação, evidentemente, é pequeno, né? Quando ele vai comercializar esse animal. Há investimento significativo em estrutura, né? Especialmente das instalações para vacas. Então, se a vaca é confinada, né, pessoal? Então, não basta ter o curral, né? Tem que ter o local para abrigar de maneira permanente aí esses animais. Então, já tem um gasto aí significativo em instalações, que não era comum, que não era nos três anteriores, né? Assistência técnica predominantemente contratada. Esse sistema é mais comum nas regiões Sudeste e Sul, que já desaparece, então, Nordeste, Norte, né? E Centro-Oeste. O modelo é praticado em menos de 0,1% de fazendas, mas contribui com 4,6% da produção nacional. Então, traduzindo em números aí, né? Bom, falar um pouco aqui de instalações zootécnicas, né? Para gado de leite, né? Então, pensando aí nesse horizonte aí que a gente já mencionou, né? De propriedades com diferentes realidades, graus de produtividade, à medida que você vai, evidentemente, evoluindo para o maior grau de produtividade, você vai aumentando, né, o custo com as instalações, como a gente viu por esse último aí, inclusive, abrigando instalações para abrigar de maneira permanente esses animais, né? Que são basicamente eles se alimentam, a comida é levado até esse animal, né, através do coxo, né? Bom, então, quais as características de umas instalações zootécnicas, considerando como princípio, né, considerando os sistemas que a gente já, e considerando, evidentemente, a boa recomendação técnica, né? Instalações devem ser amplas, arejadas, de fácil higienização. A gente já falou que praticamente todo dia ou mais de uma vez por dia, dependendo a cada vez que você faz a ordenha, né? O material, quando você vai ordenhar o animal, muitas vezes urina, defeca, né? Então, toda vez que vai reunir ali, tem que lavar, né, o ambiente, né? Então, fácil higienização para que, bom, é claro que imagine se você não lava isso aí, né? Ou mesmo que passe 1 ou 2 dias sem lavar, você já começa a juntar mosca, né? As instalações devem propiciar, então, abrigar isso aí de ventos extremos, né? Temperaturas extremas, melhor dizendo, né? Deverão ainda atender à legislação federal, estadual, municipal, eu já mencionei antes, né? Essa atividade é altamente regulada, né? Para os diferentes órgãos aí regulatórios. Bom, então, essas são as considerações de ordem, são princípios gerais, né, pessoal? Então, é, é claro que às vezes são instalações simples, mas tem que ter esses princípios aí, né? Bom, falar um pouco aqui de planejamento, né, das instalações zootécnicas. Ah, é claro que esse planejamento, né, ele leva em consideração
fatores ambientais. Então, o primeiro é localização, né? É, o terreno deve ser bem drenado, né? Levemente inclinado, firme, ensolarado e protegido contra ventos frios, né? As instalações zootécnicas, né? A gente está falando de curral, né? Ó, se for no caso de sistemas intensivos, deve ser o local onde os animais se alimentam no coxo, né? Quando a gente fala curral, evidentemente não é só o curral ali, o local para contenção do animal, mas você tem que ter uma despensa, lugar para guardar ali se for, às vezes, ordenhadeira mecânica, local para guardar medicamento, para guardar, às vezes, muitas vezes o medicamento tem que ser separado de algum alimento, né? Tem que ter ali caixa d'água para estar molhando instalações aí, para estar lavando ali com. Então tem uma série de, não é só o curral, né? Mas o local dessas instalações, né, onde é feito a ordenha, onde o animal permanece a maior parte do tempo, ou só na ordenha, o terreno deve ser bem drenado. Quando fala bem drenado, solo mais arenoso, né? Se é solo é um local pequeno, solo muito barro, né? Ou então deve ser cimentado, né? Deve ser abastecimento de água, deve ter abastecimento de energia elétrica e água de boa qualidade. Deve, deve ser servido de via de acesso, né? Esse animal, muitas vezes, você tem que deslocar, ou se você vende a vaca, ou se por um motivo qualquer, e você deposita ali leite, né? Tem que levar aquilo ali para para outras instalações, ou levar diretamente para a indústria. Então, tem que ser um local de acesso a transporte, né? A veículos. Deve ter formas e dimensões necessárias para permitir ampliações, né? Isso é uma recomendação. Orientação: em regiões quentes, as instalações devem ser abertas, né? Devem orientadas no sentido leste-oeste, quer dizer, o maior comprimento, né? No comprimento no sentido leste-oeste, né? Ou seja, do nascente para o poente. Em clima temperado, o eixo maior deve ficar na direção norte-sul, né? Bom, no caso aqui de clima tropical, que é o nosso, né, pessoal, essa direção de leste para oeste, como a gente está numa região de intensa luminosidade, intenso sol, né, radiação solar, é para você minimizar aqui, então, a incidência, né, para você cortar ou reduzir, né, o calor, né, a incidência da radiação solar. A cobertura telha de cerâmica, né? No caso, novamente, clima tropical, a cerâmica ela funciona como isolante, né? Aquela radiação solar que bate ali e ela não transmite ou retém a maior parte desse calor, evitando que fique muito quente ali o interior, né, do curral, ou interior onde da ordenha, né? Ou do local onde a vaca é ordenhada, tá? Se a gente telha Eternite, né, esse material, você bastante quente, né? Quem já mora, às vezes, uma casa, aí, principalmente se for baixo, né? Ela esquenta muito mais. Caso o produtor obter por telha do tipo fibrocimento, que é o que eu já mencionei da marca Eternite, deve pintá-lo de branco, né? A altura da cobertura recomenda-se pé direito de pelo menos 3 a 3,6 metros, né? Então, deve ser instalações altas, né? Para permitir um certo arejamento. A ventilação, usar lanternim, né? Lanternim é uma estrutura que faz com que aquele ar quente aqui suba, né? E escape ali pela cumieira, né? Bom, aqui não falando assim através de áudio não dá para explicar, mas no texto tem imagens que dá para entender bem, né? São bastante didáticas. Beiral, aquela parte que passa ali vamos dizer assim, passa da parede, né?
Geralmente o beiral deve ser de 0,5 metros, né? O meio metro, né? Ah, você deve prover, né, as suas instalações de sombreamento natural. O que que é isso? É plantio de árvores mesmo, né? Eucalipto, pinos, né? Para que você tenha menor, então, incidência do sol, tá? Bom, e nós encerramos, então, esse tópico aí relativo a, à aula 107, né? Sistema de produção, instalações, a produção de gado de leite, com essas considerações. Então, bom proveito aí. Então, até a próxima, pessoal.